Oi, gente, tudo bem? Eu vou fazer com vocês aqui a correção daqueles 4 exercícios que eu deixei para vocês fazerem para casa, tá? Então eram esses 4 exercícios aqui, e aí vamos fazer a correção de cada um deles agora. Tá? Então o primeiro exercício era o conteúdo de etanol, e aí tinha a fórmula do etanol, a massa molar dele, em uma cachaça é de 460 gramas por litro. Então vamos colocar algumas informações aqui em negrito, porque elas devem ser importantes. Misturou-se 1 litro dessa cachaça com 1 litro de água. Calcule, na letra a quantidade de matéria, número de mol, de etanol na solução resultante. Então, o que ele fez? Ele pegou, a gente tinha uma certa concentração dessa mistura, um certo volume dessa cachaça, e essa quantidade, e essa quantidade de cachaça com essa concentração, a ela foi adicionado mais 1 litro de água, ou seja, eles fizeram uma diluição. Com isso, o que a gente pode fazer? A gente vai utilizar a fórmula da concentração vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Tá? Então, concentração inicial e volume inicial. Então vamos substituir aqui. A nossa concentração inicial vai ser a concentração, vamos marcar aqui do lado, né? Acho que fica mais fácil para vocês. A nossa concentração inicial vai ser igual a 460 gramas por litro. A nosso volume inicial é igual a 1 litro. A nossa concentração final a gente não sabe. E o nosso volume final vai ser igual a 2 litros, certo? Porque eles pegaram 1 litro de cachaça e adicionaram mais 1 litro de água. Então vamos substituir aqui. Concentração inicial, 460. O volume inicial era 1. A nossa concentração final é o que eu quero saber. E o volume final é igual a 2. Então com isso a gente vai ter que a concentração final vai ser igual a 460 vezes 1 é 460. O 2 que está lá do outro lado eu vou passar dividindo para cá. Então a gente vai ter que a concentração final vai ser igual a 460, ou metade de 460, né? Que vai ser 230. Então 230 é a nossa concentração final. Então lembrando que a unidade aqui é em gramas por litro, né? A mesma unidade da concentração inicial. Então, com isso, a gente descobriu a nossa concentração final, né? Aí ele fala assim, calcule a quantidade de matéria, a quantidade de matéria, o número de mol de etanol que tem na solução resultante. Bom, voltando aqui. A gente tem que calcular o número de mols que a gente tem de etanol. Uma coisa interessante é que a gente sabe agora que o nosso volume final é de 2 litros. Então, o que eu tenho que lembrar? Que essa concentração é por litro. Então, para 1 litro de cachaça, né, dessa solução, tem 230 gramas para 1 litro. A gente vai exatamente voltar para o que a gente tinha antes. Então, para 2 litros, eu vou ter 460 gramas. Por que isso? Porque eu preciso descobrir quanto que eu tenho de mol na solução, e ele não quer nessa concentração, tá? É diferente. Então, eu tenho 460 gramas de álcool. O que a gente vai fazer com isso? Como a gente está falando de mol, eu vou pegar essa massa que ele me deu e comparar com a massa do mol. Então eu sei que 46 gramas possuem 1 mol e 460 gramas vão possuir quantos? X. Se a gente vê aqui que é 10 vezes, então vai ser 10 mol, tá? Porque 460 dividido por 46 dá 10. Então essa é a quantidade de mol que a gente tem de álcool. Essa é a letra A. Para a letra B, ele pede para a gente calcular a concentração de etanol na solução resultante, ou seja, nessa solução final, quando a gente tiver, só que isso na unidade de mol por litro, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a nossa
a nossa concentração, ou melhor, a nossa quantidade de mol, e vou dividir pelo volume que eu obtive. Eu vou pegar esse quadro aqui e vou copiar ele. Lembrando que a concentração por mol, em mol por litro, ela vai ser igual ao número de mols dividido pelo volume. Para esse caso é mais fácil fazer assim. Então a nossa concentração ela vai ser igual a 10 dividido por 2, que é o volume total. Então a concentração vai ser igual a 5 mol por litro. Essa é a letra B. Deixa eu colocar aqui. Opa. Vou fazer assim. E aí o restante é A. A2. Ele vai falar: o acetato de sódio, e aí ele dá a fórmula do acetato, é um sal usado para controlar o pH de produtos alimentares, de fármacos e em tintura. Qual a quantidade de água que é necessário evaporar de 700 ml? Então, ó, vamos lá, ele começou a dar coisas importantes. A gente vai colocar aqui em negrito. De uma solução de 1,2 mol por litro de acetato de sódio para que sua concentração se torne 3,5. Então, aqui ele quer concentrar ao invés de diluir. Vou copiar a fórmula daqui. Então, a gente tem que a nossa concentração inicial vezes o volume inicial vai ser igual à concentração final vezes o volume. Se eu pegar aqui, a gente sabe que a nossa concentração inicial vai ser 1,2 mol por litro. O nosso volume inicial são 700 ml. Só que a gente precisa sempre usar em litros, então vai ser 0,7 litros. A nossa concentração final é 3,5 mol por litro e o volume final é o que eu quero descobrir. Então agora a gente vai substituir aqui. A concentração inicial vai ser igual a 1,2 vezes 0,7 igual à concentração final 3,5 e o volume final que eu quero saber. Deixa eu só pegar minha calculadora. Então a gente sabe que 1,2 vezes 0,7 é igual a 0,84. E aí agora eu vou passar o 3,5 dividindo o 0,84. E aí a gente vai ter então 0,84 dividido por 3,5 igual a 0,24. O que eu descobri com isso? Aqui é 0,24 litros. O que a gente descobre com isso? Que para eu chegar nessa concentração final, eu preciso fazer a minha solução de 700 ml chegar em 0,24 litros ou 240 ml. Ou seja, a pergunta aqui é saber quanto que eu tenho que evaporar de água. Quanto que eu tenho que evaporar de água? Vai ser a diferença entre os 700 ml menos 240 ml, que é onde eu quero chegar. Isso vai me dar 460 ml, que é a minha resposta final. Então eu preciso remover 460 ml de água para alcançar essa concentração. A 3. Uma solução de 0,05 mol por litro de glicose contida em um becker perde água por evaporação até restar um volume de 100 ml, passando a concentração para 0,5 litros. Determine o volume de água evaporada, a mesma coisa do exercício anterior. Então eu vou pegar aqui a fórmula, vou pegar a nossa tabelinha. Então a gente sabe, a concentração inicial é 0,05 mol por litro. Perde água por evaporação até restar um volume de 100. Então esse aqui é o volume final.
que é igual a 0,1 litros, passando a concentração para 0,5 mol por litro. E o volume inicial é exatamente o que eu não tenho. Então vamos substituir aqui a concentração inicial 0,05, volume inicial não sei, concentração final 0,5 e o volume final 0,1. Quando eu fizer 0,5 vezes 0,1, eu vou ter exatamente 0,05. Então aqui vai dar 0,05. Ou seja, o meu volume inicial é igual a 1. Porque quando eu dividir 0,5 por 0,5, vai dar 1. Então isso aqui me diz que o volume inicial é igual a 1 litro. Ou seja, quanto de água foi evaporada? A diferença entre o volume inicial e o volume final. Tá? Então aqui vai ser, vou colocar assim, ó, água evaporada vai ser igual a 1000, não, vou colocar vai, 1 litro menos 0,1 litro. Então, o que a gente tinha no começo inicial menos o que a gente tem no final. E aí isso vai me dar então 0,9 litros de água evaporada, né? Qual será o volume de água que deve ser acrescentado a 300 ml de uma solução 1,5 mol por litro de ácido clorídrico para torná-la 0,3 mol por litro? Então, deixa eu pegar a nossa fórmula e a nossa tabela. A gente tem como concentração inicial o 1,5. O volume inicial são 300 ml, que é a mesma coisa que 0,3 litros. A concentração final são 0,3 mol por litro e o volume final é o que eu quero saber. O que a gente vai fazer? Vamos substituir aqui na fórmula. Então, a concentração inicial ela vai ser igual a 1,5, o volume inicial igual a 0,3, concentração final 0,3. Ai, que exercício fácil. Logo, se a gente olhar aqui, eu nem preciso fazer essa conta, é só ver aqui, ó, que é 0,3 e 0,3 dos dois lados. Eu corto de um lado, corto do outro 0,3, porque como ele entra, ele aparece dos dois lados da equação, eu posso cortar eles. Então, o meu volume final vai ser igual a 1,5 litros. Ou seja, qual será o volume de água que deve ser acrescentado a 300 ml? Então, vai ser de novo a diferença entre os dois. Quanto que eu tenho que acrescentar? Eu preciso acrescentar 1,5 menos 0,3, que vai ser igual a 1,2 litros. Então, quando eu adicionar 1,2 litros nessa solução de 300 ml, eu vou chegar no meu volume final de 1,5. Então, a resposta para o quanto eu preciso adicionar vai ser, de novo, a diferença entre o volume inicial e o volume final. Tá? Lembrando que a diferença, se ela é negativa, a gente sempre tem que considerar positiva, né? Porque eu tenho que pensar no que eu estou acrescentando aqui. Então, essa seria a resposta do exercício 4. Tudo bem, pessoal? E aí, na segunda-feira, na sexta-feira, eu vou entrar em live para vocês, tá? E aí, as dúvidas, a gente pode tirar dúvidas ao vivo e trabalhar alguns conceitos desse período que já passou. Aí na hora da nossa aula, eu coloco um link lá para vocês acessarem o Google Meet.
Beijo e até sexta-feira.